É chegada a data que o pai do João Dória criou para a gente celebrar e vender mais calcinhas, flores, a data do comércio, a data do Dia dos Namorados. É chegado o Dia dos Namorados. E você comemora o Dia dos Namorados, Gui? Ah, No comemoro, geral? comemoro. Eu e a Bia, a gente sempre esquece que o Dia dos Namorados existe e a gente nunca comemora. Acho que a gente deve ter trocado presente umas 2 vezes. A gente tá há 10 anos junto. Caraca, né, dessa vez você não tem desculpa, né, hoje você tá Não, lembrando. a gente não vai trocar, não. A gente já falou esse mês que a gente fala, então deixa isso daí, porque, tipo, tanto faz, sabe? É uma data capitalista, né, tem tudo isso aí. Se. Tem exatamente esse é o meu ponto. Se você gosta muito de Dia dos Namorados, você provavelmente também gosta de comédias românticas. E se você é uma pessoa que gosta de comédias românticas, você está naquele ponto específico que você vai olhar pela janela e vai falar: não se fazem mais comédias românticas como antigamente. E aí a gente Como era bom sempre e se não sabia, né. pergunta. Exatamente. Como eu era feliz e não sabia, né? E aí, se isso é um problema, o que aconteceu de fato com as comédias românticas? Como que a gente pode ressuscitá-las? Como que a gente pode trazer de volta Make Comédias Românticas Great Again? Entendeu? Eu acho que existem alguns caminhos e a gente vai discutir isso por aqui, inclusive com o Guilherme, que não é fã de comédias românticas, entendeu? Não sou muito fã. Então eu vou trazer soluções e ele vai trazer críticas. É isso que a gente vai fazer aqui. Mas antes, segue a gente aí. Eu sei que você está escutando, você está assistindo e você não segue a gente ainda. Você muito provavelmente está nos 94% de pessoas que nos assiste e não seguiu. Deixa uma curtida. Já comenta aí qual é a sua comédia romântica favorita. Não precisa esperar. Não precisa esperar. A gente vai falar dela. Será? Deixa aí nos comentários antes mesmo e já indica pra gente uma que a gente nunca viu. Vai ter muitas dessas. É, e colocar aí também, antes da gente falar, a pessoa coloca a solução dela aí também, né. Que precisa? O que Que precisa pra precisa de alguma melhor? coisa. Ou se você acha que é baboseira essa história de que as comédias românticas estão voando, porque tem gente que gosta do formato Ah, Netflix tem de isso, cinema. é. Tem. Então, se você é muito fã das comédias românticas da Tem quem Netflix, tá contente, tem quem tá tá contente. contente, não comenta também. Fala, não, eu acho que vocês estão de O maluquice. Lucas, que é grande fã das comédias românticas de 90, 2000, cresceu com isso, Enviesado. ele tá com saudade. Quando Tô de vai ficando velho é saudosismo. assim mesmo, Lucas, vai É a ficando idade, saudosista. quanto cabelo branco eu tenho aqui. De qualquer forma, aqui é o seguinte. Vale dizer que as comédias românticas estão completando um pouco mais de 100 anos aí, né? Lá em 1924 já tinha comédia romântica. Inclusive, não dá para saber muito bem qual é a primeira, mas uma das primeiras americanas é uma chamada Girl Shy, que eu nunca assisti, e uma outra que é Sherlock Jr. Você sabia do Buster Keaton? Você já assistiu? Não, nunca Você já viu vi. alguma coisa do Buster Keaton? Acho que não. Era o concorrente do Chaplin aí, o Buster Keaton é incrível. Mas eu não acho Sherlock Jr. tão comédia romântica. Ele é uma comédia que tem romance, mas ele tem muito mais humor físico e tal. Já Girl Shy aparentemente é mais focado no romancezinho. Qualquer beijinho que o Chaplin deu também é comédia romântica, então. Se for nesse sentido, né? Mas de qualquer forma, lá em 1924 a gente já tinha comédia romântica. Lá nos anos 30 até os anos 50, a gente tinha bastante comédia romântica, a gente tinha gêneros e subgêneros de comédias românticas, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, mas eu acho que é válido dizer, é realidade, especialmente para quem tá vivo hoje, para mim, para você que é fã do gênero, pro Guilherme que não é fã do gênero, ele vai ter que engolir isso também, que é o pico das comédias românticas é ali nos anos 90 até o começo dos anos 2000, mas antes dos anos 2010. Então, ali uns 15 anos, mais ou menos, de comédia romântica de altíssima qualidade. Era de E ouro. quando a gente está falando de uma era de ouro, a gente está falando de todos esses filmes que vêm na sua cabeça. Como Perder um Homem em 10 Dias, The Holiday, como é o nome desse filme em português mesmo? O Amor Não Tira Férias. O Amor Não Tira Férias, Simplesmente Amor, que mais que a gente tem? Um Uma Lugar Linda Chamado Mulher. Notting Hill, Uma Linda Mulher, entendeu? Todos esses filmes aí, como um dos meus favoritos, 10 Coisas que Eu Dei em Você, é, cara, dá pra listar todos esses. Eu falei Como Perder o Homem em 10 Dias, eu falei De Repente 30. Não, Todos mas esse esses aí também. filmes, todos esses filmes eles são ali mais ou menos da mesma época. Eles são filmes feitos num formato muito específico, que é o cara que é zoado e a menina que não gosta do cara, eles brigam e eles se reencontram e a gente já sabe
exatamente o que esperar quando a gente assiste qualquer um desses filmes. Você tá assistindo, você vê a mocinha, você vê o mocinho, você sabe que os dois vão ficar juntos no final, e você fica meio triste quando eles brigam ali, faltando uns 20, 25 minutos para acabar o filme. Você tá esperando o grande gesto romântico, e tudo é divertido. E aí você fala para mim, se é tão simples a fórmula, por que raios não se faz mais igual? Será que a fórmula cansou? Será que você olhou e falou assim, nossa, mas eu acho que eu não gosto mais disso? E aí, se você não gosta mais disso, por que, que você gosta ainda quando você revê esses filmes? É um sentimento meio curioso, né? Porque nem Nostalgia, né? sempre é nostalgia. Nem sempre. Então, mas você acha que é? Você acha que as pessoas gostam de comédias românticas pela nostalgia da coisa? Então, é que aí é complicado. A pessoa teria que assistir um filme que ela não viu, antigo, e ver se gosta. Que E ela gosta. eu acho que gosta. Você acha que se a pessoa nunca viu Como Perder um Homem em 10 Dias, ela assiste pela primeira vez, ela já é fã do gênero, ela vai gostar, fatalmente. Se ela é fã do gênero e é o que ela gosta, ela vai gostar. E curiosamente, se ela vê um filme mais recente, como por exemplo Amores Materialistas, ela talvez não goste. Ela ache meio chato, meio sem graça. Que não é mais a mesma coisa, né? Eu acho que, de fato, não é mais a mesma coisa. Eu acho que o gênero mudou, e ele mudou em algumas coisas que são meio básicas. Primeiro, o cinema mudou, então muitos desses filmes que são considerados para um público alternativo, e aí eu vou dizer que o público alternativo é mulher, é muito curioso, né? Os filmes não são feitos para mulheres assistirem. E aí esses filmes são filmes de mulher. Então esse filme já tem um preconceito, porque a maior parte dos produtores são homens, a maior parte dos produtores estão pensando num público masculino e jovem, e esses filmes, esses livros, eles não são feitos necessariamente com esse público em mente. Eles estão também incluindo as mulheres mais velhas, e então esse é um filme de categoria B. Inclusive eles tinham o termo chick flick, né, que é um filme de mulherzinha, entendeu? Que era, só que a questão toda mesmo esses filmes de mulherzinha já era tratado dessa forma na época dos anos 2000, eles ainda eram bem feitos. Eles eram feitos, e eu não estou dizendo bem feitos, tipo, eles eram ótimos, mas eles tinham valor de produção, eles tinham cenários muito bonitos, eles tinham roupas muito bonitas, eles não eram gravados só em estúdio, então você vai ver vários desses filmes que são filmados em rua mesmo e tudo mais, só que eu acho que a morte desses filmes passa um pouco pela morte do cinema médio nos Estados Unidos. Porque o cinema parou de dar tanto dinheiro, se não pros blockbusters, né? Isso. E aí você só tem ou filme muito barato ou filme muito caro que vai dar muito dinheiro. E o barato, qualquer dinheiro que der, já se pagou, né? Exato, exatamente. O filme médio morreu. Então, tipo, pegar um filme de 12, 10 milhões de dólares, hoje ele já é um filme independente. Eu acho que o orçamento de Anora é por aí. E aí, dificilmente um filme independente vai ser uma comédia romântica. Normalmente o cara que faz um filme independente, ele quer tratar de temas mais importantes, ou fazer um negócio mais artístico, né? Um terror. Artístico e tudo mais. E se não for esse gênero, não for esse tipo de filme, vai ser um blockbuster. E não tem mais blockbuster com muito dinheiro investido em comédias românticas. Porque, pelo amor de Deus, né? Você não vai pegar 300 milhões de orçamento para fazer um filme garota encontra garota, né? E que é o tipo de filme que é uma comédia romântica, basicamente. E a gente tem um problema. Quem hoje faz filme de médio orçamento e faz filme para fazer filme, são os streamings. E eu acho que os streamings... os TV eles não Movie, só né? eles têm a carinha do filme feito para TV, que já não eram bons quando eram feitos para TV. Mas mais que isso, o filme no streaming, quando ele vai direto pro streaming, ele não é tratado como um filme. Ele é tratado como um conteúdo. Ele é tratado como uma adição de catálogo. Então, a Netflix não se importa, e eu estou usando a Netflix como um termo genérico, mas a Prime Video, a HBO Max, eles fazem da mesma forma. Eles não querem necessariamente que você ame o filme. Eles querem que você assine o catálogo deles, assista esse filme e assista o próximo filme. E o próximo só filme, pela sensação de que tá tendo coisa nova, né? É só pra você não entrar todo dia e falar, caramba, não tem mais nada novo. Pra aquele negócio, zerou a Netflix, né? Não tem como, exatamente. Então todo dia você vai abrir e vai ter uma coisa nova, e vai ter uma coisa nova do gênero que você quer.
Então, a gente fala, a Netflix produz muita comédia romântica. A Netflix produz muito tudo. A Netflix produz filme de terror, a Netflix produz filme de comédia romântica, a Netflix produz documentário, a Netflix produz curta-metragem, ela produz série, porque eles precisam ter todas as coisas. Você precisa abrir o catálogo e achar uma coisa que você queira ver, ou ficar horas ali perdido também. Também faz parte do plano deles. Então... Perdido sem saber o que ver, né? Sim, e essa lógica, para mim, não significa necessariamente que todos os filmes que vão ser lançados vão ser ruins. Você pode assistir Para Todos os Garotos que Já Amei e achar divertido, entendeu? Você pode assistir Barraca do Beijo. Barraca do Beijo ou aquele Red... como é que é? White, Red and Royal Blue, que é dos dois rapazes, o filho do presidente da Americana e o filho do... Você citou 2 da Prime, né? Você tá tendo um favoritismo. Aí, entendeu? Você pode assistir filmes com a Anne Hathaway aí, que ela lançou recentemente, todos esses filmes de um rapaz mais jovem encontra uma mulher mais velha e entendeu? Tipo, esses filmes todos, eu não tô dizendo que eles são necessariamente ruins, mas eles são definitivamente feitos com menos esmero, com menos tempo, talvez com o mesmo orçamento, só que o orçamento antes era menor, por causa do dinheiro mesmo. Agora hoje em dia eles tentam emplacar um ator, uma atriz, e aí faz qualquer coisa com isso, né? Eu acho que também tem essa pegada que é o seguinte. Antes, a gente tinha atores que eles eram reconhecidamente atores de comédia romântica. Então, você ia ver uma Julia Roberts, ela não fazia necessariamente muitos filmes, mas ela fazia muitas comédias românticas. Entendeu? A Meg Ryan, ela era uma atriz de comédias românticas. E então você ia pro cinema porque você falava assim, eu já vi Sleepless in Seattle, então agora eu vou ver também o novo filme da Meg Ryan, que eu sei que é uma comédia romântica, entendeu? Eu vou ver o novo filme da Julia Roberts porque eu sei que é uma comédia romântica. A gente já teve atores, tipo, sei lá, o George Clooney já fez muita comédia romântica. O Richard Gere fez muita comédia romântica. Esses caras, eles eram reconhecidos por fazer esses filmes, entendeu? E você podia ir assistir sem medo, porque primeiro, eles não se envolviam com filmes ruins, eles tinham um cachê muito alto, eles tinham reconhecimento do superstar, do público, eles normalmente trabalhavam com diretores parecidos também, então você ia ter diretores de comédias românticas, eles eram especializados no gênero. Então, eles fizeram um filme, eles viram onde eles acertaram, onde eles erraram, onde o público achou divertido, o que não foi tão divertido assim. E o próximo filme que ele vai fazer, fatalmente, vai ser uma comédia romântica também. Então, é mais uma chance dele acertar. É mais uma chance dele fazer uma coisa diferente. É mais uma chance dele corrigir esses erros, entre aspas, ou essas coisas que são meio imperfeitinhas. Então, você tem diretores que levavam esse gênero meio pra frente mesmo. Quando você vai assistir um filme da Nora Ephron, você vê que ela tem a mesma linha ali, em cenários diferentes, às vezes com os mesmos atores, às vezes com atores diferentes, mas você vê que ela tá escrevendo com conhecimento da coisa. E hoje, os diretores não querem se especializar nesse gênero, porque primeiro, não dá dinheiro, segundo, não tem tanto espaço, terceiro, não vai lançar no cinema, né? Normalmente esse diretor quer que o seu filme chegue no cinema. E os filmes de comédia romântica vão chegar no streaming, é um pouco diferente, assim. Então, você não vai ter diretores que estão afinando o processo, melhorando. Você não vai ter atores que entendem o gênero e vão fazer uma coisa linda. E o mesmo vale para todas as pessoas envolvidas. O diretor de fotografia, a pessoa que faz os cenários, o dinheiro investido para você fazer roupa. Então, tudo vai sendo um passo para baixo. Um passo para baixo. Um passo para baixo. E aí, parece que os filmes de comédia romântica hoje, eles são um pastiche dos filmes de comédia romântica de 20 anos atrás, que já eram filmes que mexiam com o gênero dos anos anteriores a eles. Então, eu falei que na década de 30 a 50, a gente tinha um gênero chamado, por exemplo, screwball comedy, que ele era um tipo de filme mais maluco, assim. Ele tinha uma fala mais espertinha, mais rápida. Eram sempre filmes onde a mulher desafiava mais as normas de gênero, os pobres desafiavam as lógicas dos ricos. Eram filmes que eles eram também de gênero, também de comédia romântica, e eles pavimentaram um caminho
que depois das comédias que a gente começou a assistir na década de 90, pegava e simplificava. Então, num geral, o cinema ele vai simplificando ideias do passado, ou alterando um pouquinho ideias do passado. E isso é o normal. Só que o problema é, quando você vai simplificar uma ideia que já era simplificada, e você também vai tirar dinheiro, não usar diretores especialistas, não usar atores super reconhecidos que já sabem o que estão fazendo, e você vai não lançar no cinema, e você vai fazer uma coisa, entendeu? Tipo, se você for tirando tudo, não tem como esse filme funcionar. Não tem como esse filme ser tão legal quanto era antes. Então, pelo menos na minha visão, parece que os filmes não têm uma intencionalidade. Eles não estão tentando ser grandes filmes de comédia romântica. Eles estão só tentando ser alguma coisinha, entendeu? Só pra você mastigar assim. Só tentando preencher de alguma forma essa saudade que você tem aí, então, das comédias românticas. Preenchendo o gênero. Eu tenho alguns questionamentos e eu acho que isso pode ser um dos motivos também. Algum dos filmes que você citou aí, por exemplo, Sleeping Seattle, né? Como que é em português? Sintonia do Amor. Sintonia de Amor. Isso, Sintonia de Amor. Tom Hanks, né? Você falou da Meg Ryan, tem o Tom Hanks também. A esposa dele, isso eu sei mais ou menos. A esposa dele morre, ele se muda pra Seattle, né? E aí ele começa a contar a história dele no rádio e a moça ouve o rádio e se apaixona por ele, né? Isso. Basicamente esse. Tem muitos filmes como esse, ou Mensagem para Você, sei lá, tipo, tem um. Da mesma diretora, mesmo. Eu sinto que tem uns filmes que acabariam instantaneamente, assim, ou iriam para outro lugar por conta da tecnologia, do mundo que a gente tá hoje, sabe? Tipo, então, por exemplo, qualquer um desses filmes assim, aquele Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite, que também é um que não rola o romance e o filme vira uma trilogia porque eles se desencontram, sabe? Tipo, coisas que com mensagens, com a tecnologia, com mensagens instantâneas, ligações, Google, internet, Instagram, redes sociais, que acabaria. Então, tipo, às vezes a pessoa tem um plot que funcionaria se nada disso existisse, mas como existe, aí você fala, pô, mas não dá pra gente fazer isso, sabe? Tipo, aquele negócio do amor antigamente ser diferente, porque, tipo, você escrevia uma carta e aí você ficava 15 dias até você ter a carta de volta, e aí você respondia a carta, e aí, sabe? Eram outras formas de se relacionar, sabe? Então, eu sinto que às vezes o roteiro, ele tá preguiçoso nisso, assim, Eu acho que essa é a palavra. Acabou o amor. Eu acho que o que acabou foi a criatividade, especialmente a criatividade hollywoodiana, né? No geral. Porque, por exemplo, vou pegar o exemplo que você citou. Mensagem pra Você é um filme do Tom Hanks com a Meg Ryan. Eles se conhecem na vida real, eles se detestam, e eles começam a escrever, trocar e-mails, porque eles se conhecem num chat. E eles se apaixonam digitalmente, certo? Eles se apaixonam pelo digital. E em algum momento um dos dois, né? Pra quem não assistiu, não vou ficar dando spoiler. Um dos dois descobre que com Que quem o outro tá é o outro. falando e o outro não. Então eles vão gerar todo um problema. Esse filme já é um remake. Existia um outro filme mais antigo que era o mesmo filme. Você tá entendendo? Então, já foi adaptado para a tecnologia vigente. Entendeu? A Nora Ephron, que escreveu esse filme, ela dirigiu, não lembro se ela escreveu, ela precisou adaptar para a nova tecnologia um filme que já era antigo, uma ideia que já era antiga. Então, você tem hoje um problema que talvez os roteiristas de comédia romântica não saibam escrever histórias interessantes o suficiente com todas as tecnologias que a gente tem e tudo mais, mas aí não é culpa dos filmes, é culpa do roteirista. Entendeu? Se o roteirista não consegue contornar o fato de que as pessoas trocam mensagem no celular, aí infelizmente é um problema do roteirista mesmo, né? É igual o filme de terror, né? O filme de terror sofre com isso também. Porque, tipo, não é só ligar pra alguém, não é só ligar pra polícia, não é só trancar a casa. É que aí o entendeu? terror você bota no meio do mato e aí você acaba com 50% das coisas. O padrão é esse. Você põe no meio do mato e acaba com a bateria, você acabou, né? E aí a gente vai ter diretores que sabem fazer isso. Então, por exemplo, Cloud é um filme sobre o mundo digital que a gente falou do Kiyoshi Kurosawa recentemente. E ele contorna isso de uma maneira inteligente. Ele, na verdade, ele não contorna isso, ele confronta isso.
Ele olha pra isso e fala assim, o que que eu posso fazer com essa particularidade? E eu acho que é isso que eu tô querendo dizer. As comédias românticas parece que elas não querem exercer o fazer cinema. Eles vão adaptar algum livro Young Adult que lançou aí nos últimos anos, porque já tem a base de fã do livro que vai querer ver a série, ou já foi um livro que já fez algum sucesso, então muito provavelmente já é uma história que as pessoas querem ver. Então, tipo, por que não fazer uma parada? Até os que são legais, tá? Até os que são legais, porque, obviamente, são lançadas comédias românticas que são divertidas. No geral, elas não são originais, elas são baseadas em alguma coisa, entendeu? E, tipo, não era necessariamente o caso dos filmes de comédia romântica que a gente assistia, entendeu? É, e eu tenho um problema com a comédia romântica, eu nunca gostei, em algum momento da minha vida eu falei: "Ah", eu tinha um pouco isso, né, e aí o Guilherme retrógrado aí: "Ah, é coisa de mulher, não vou assistir e tudo mais", mas hoje quando eu paro pra ver, algumas coisas não me pegam por conta da forma como algumas coisas eram vistas antigamente, que hoje, na minha cabeça e na minha concepção de mundo, já não é mais normal, sabe, tipo, então você ter toda essa relação de poder entre homem e mulher, e aí você pode pegar vários, tipo Uma Linda Mulher, por exemplo, que hoje você tem a Nora, que é similar a isso, mas já é construído de outra forma, é não romantizado, sabe, tipo, em Uma Linda Mulher é 100% romantizado aquilo que tá acontecendo ali, sabe, tipo, por mais esquisito que seja, sabe. Então você ter, tipo, essa diferença de poder, essa romantiza centralização do amor romântico, assim, sabe, tipo, a pessoa tem como fundamentos da vida ali, tipo, sonhos de vida, tipo, trabalhar bem, e casar, sabe, ter filhos, sabe, tipo, essas coisinhas assim. Então, eu acho que essas coisas que talvez não funcionem mais na forma de pensar hoje em dia, sabe, tipo, talvez seja um problema para fazer novos filmes, talvez não, porque muita gente ainda pensa assim, ainda concorda com isso. Mas hoje eu consumindo algum desses tipos de filme, são problemas pra mim, tipo, por exemplo, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que é um que eu vi recentemente, eu não consigo torcer pra aquele casal, porque pra mim aquele cara, ele é babaca, sabe, tipo, Que isso? que Ele isso, muda que por ela. Ele muda por ela. o Ele não cara vai termina sendo um babaca. não, ele não termina, mas e aí? Aí você tem Então, que insistir no errado até ele mas dar certo? vamos pegar o seguinte, então. Porque Ele você não é um entende babaca que, com ela. tipo, Ele não é um babaca com ela. Em nenhum momento. 10 coisas que eu dei em você, ele o aceita dinheiro Patrick, pra sair com ela. Tipo, ele ele aceita dinheiro pra sair com ela. Na é. verdade, ele faz isso no começo, ele não consegue sair com ela, ele insiste pra tentar ganhar o dinheiro dele, e aí esse, na verdade, vai ser um problema de classe, né? Ele é uma pessoa sem meios, que tá sendo um lacaio para pessoas que têm meios, certo? Então a gente tem um problema de classe aqui. Ela e ele são mais ou menos da mesma classe. Quem tá pagando ele, claramente, uma Aham, classe não. acima, certo? Pagam ele, ele vai sair com ela e depois ele não quer mais aceitar o dinheiro. Ele olha pros caras e fala assim: não, eu não preciso mais dessa grana. Tanto que ele usa essa grana para pagar o maluco para ele fazer a grande cena romântica dele. Uhum. Ele Depois não compra uma usa, guitarra, né, e tudo ele mais. deixa de usar o dinheiro, e inclusive essa cena final do filme, ele deixa de usar o dinheiro para, entre aspas, acender, ou para comprar um carro, ou para ser ele mesmo. Ele deixa de aceitar o dinheiro e quando ele aceita o dinheiro, ele não faz nada com isso. Porque isso de fato não importa. Porque o Patrick não é nem mesmo quem as pessoas julgavam que ele era. Os caras acham que ele é um garanhão, um pilantra, que saía com modelos, que ele só tem um mito, né? Ele só tem as lendas sobre ele, porque ninguém nem conversa com ele. E quando ele fala, não, eu tava na casa da minha tia, eu não tava fazendo nada, enquanto as pessoas achavam que eu tava saindo com um monte de garotas e tudo mais, ele não é essa pessoa. Então, eu sei, mas ainda assim eu acho que a gente quer muito romantizar essas coisas, tipo, porque aí ele vai, por exemplo, atrás dela, ele fica meio que seguindo ela pra poder trombar com ela, pra poder encontrar ela. Isso são coisas que é muito errado, sabe, tipo, se Sim, você não, começa a concordo. olhar algumas coisas, você fala: "Pô, não", esse negócio da insistência, sabe, tipo, as comédias românticas têm muito disso, não, você vai lá, tenta, se não deu certo, você tenta de novo, se o cara errou, você tenta de novo, se não deu certo, você tenta de novo, você vai: "Cara, chega, Mas cara". será?
Que não é um momento, então, de pegar isso que é problemático e só adaptar para uma coisa nova e moderna? Mas e será que não é isso que as pessoas não gostam? Por exemplo, foi Não feito acho que Amores seja. Materialistas e ele não é errado nessas coisas e as pessoas olham e falam, ah, mas eu queria... Então, mas o que a pessoa queria em Amores Materialistas? Qual é a Não, maior não reclamação? sei, não sei o que as pessoas queriam, mas ele não agradou quem é fã do gênero. Eu acho o filme ok, mas Ele não agradou. Ele é um filme extremamente mediano. E olha que eu sou bem fã da. E olha que eu Celine sou bem Song. fã da Celine Song. Mas no geral, eu sou fã de um filme dela, né? Ela É, tem dois. Mas a parada é que é a seguinte: Amores Materialistas, ele não se leva. Ele se leva a sério demais como uma comédia romântica. Entende? Ele deixa de ser, de fato, uma comédia e ele passa a ser uma coisa que fizeram muito nos últimos anos. Que é ser sério demais. Ele deixa de ser focado no romance da coisa, ele passa a ser focado no drama. Então, ele precisa de um desenvolvimento dramático para os personagens, grandes traumas serem resolvidos. Ele precisa não ser bobo, ele precisa não ser irreal, ele precisa ser realista. E ele é cínico também. Eu sinto que, por exemplo, em Amores Materialistas a gente tem um problema que no final o amor vence tudo. Mas na verdade, o amor que vence tudo é um amor tipo, a gente não tem muito o que fazer, né? Então vamos casar. E tipo, não precisa de um grande gesto romântico. Porque, amor é isso aí mesmo. Entendeu? Às vezes é muito simples. Às vezes é só você gosta muito desse cara. E tipo, será que ele não podia ser grandioso? Porque o amor dos dois personagens em Amores Materialistas não é grandioso. não, Entendeu? nem Eles não impotente, fazem nada. eles não fazem nada diferente um pelo outro, entendeu? E eu também entendo que o outro interesse romântico dela, a única coisa que ele fazia, e ele fazia as coisas por ela, também não era necessariamente por amor, era por dinheiro, né? Mas é uma comédia romântica que não tem muito amor per se, romance de verdade, entendeu? Ele só tem um amor impossível de se ignorar, mas é mais dito do que visto também. Então, o problema não é uma atualização de signos do homem que insiste, porque os dois meio que insistem também, entendeu? É, não é o homem que batalha por ter a mulher. Isso não é uma atualização de signo. Isso é somente uma atualização de sentimento. E a atualização de sentimento não é legal o suficiente. Porque você troca amor por cinismo, entendeu? Tá, mas o que eu penso é que cada vez menos a gente quer o amor Romeu e Julieta. Será que Esse, a gente cada vez menos quer? eu acho que Por sim. quê? Eu acho que Por quê? eu acho que é uma tendência assim de cada vez mais a gente ter menos e esperar menos e entender menos isso, daquele negócio de eu vou dar a minha vida por você, sabe, tipo, de você se colocar o outro na frente de si mesmo, sabe, tipo, Então, mas por que que? Quem quer menos isso? eu acho que cada vez menos as pessoas entenderam que isso não é saudável, sabe, tipo, dado o exemplo Romeu e Julieta que morre os 2 no final, sabe, tipo, Então, mas, novamente, Romeu e claramente Julieta não é não é uma saudável. comédia romântica. Mas não é uma Não, comédia não é, romântica. não é, mas eu digo É uma tragédia, desse amor inclusive. romântico, assim, dessa centralização do amor, a ponto de você falar: "Ah, eu vou mudar", e várias comédias românticas, a pessoa fala: "Não, eu vou e vou para outro estado atrás da pessoa", e às vezes abandona a carreira e a porra toda, e aí você fala: "Pô, não é isso que a gente quer mais", sabe, tipo, eu acho que Então, mas novamente, Gui, eu acho que tem uma parada que é a seguinte: não precisa ser dessa forma. Você entendeu? então, mas se não é tão potente esse amor que move fronteiras. Quem disse que não é potente? Eu não disse que não é potente. Não, mas por exemplo, de amores materialistas, se fosse um negócio mais potente a ponto do cara fazer Do uns quê? O que absurdos poderia pra ser ficar com diferente? ela. Seria legal. Qual o problema? Não, então, mas aí eu acho que a gente tá caminhando por esse não caminho, sabe? Tipo, Eu não sei quem é a gente que você tá falando. não a gente num todo, porque, né, a gente não move como sociedade todo mundo junto. Mas eu acho que cada vez menos as pessoas descentralizaram o amor, assim, esse amor Hum, romântico. eu não sei dizer se as Não, pessoas não tem um não pouco esse acreditam mais em movimento? amor romântico. Não acreditar, mas eu acho que não romantizar mais o amor, assim, sabe? Tipo, Eu acho que todo mundo quer alguém que mova mundos e fundos por você.
Todo mundo. Não? Mas aí é o ser narcisista, né? Não é necessariamente um ser narcisista. Você quer que isso aconteça. E você torce para que alguém faça isso por você e que você sinta que você pode fazer isso por outra pessoa também. Certo? Uma comédia, um filme, ele é uma farsa. Ele não é uma coisa que existe. Entendeu? Eu acho que você não precisa que um filme seja realista. Acho que essa é a parada. A gente cada vez menos acredita nesse tipo de coisa. Talvez você acredite isso para você, no seu âmbito pessoal, no seu âmbito real, na sua vida, no dia a dia. Talvez uma pessoa que te mande flores todos os dias no trabalho enche o saco, entendeu? Mas a questão toda é, um filme não é vida real. E eu acho que o problema exato com as comédias românticas é esse. As comédias românticas, elas têm se aproximado demais da realidade. Mas a comédia não tem que se aproximar da realidade. Entendeu? A comédia, ela tem que ser uma comédia. Eu não estou dizendo que você tem que ser o menino insistente, a menina que fala que não, e o rapaz que fala, mas eu vou conseguir sim, não desista, porque... Mas o personagem principal mudar para conseguir ficar com a garota não é negativo. Não, é. Entendeu? Dele olhar e falar assim, talvez eu tenha traços tóxicos que eu possa retirar para conseguir ficar com essa menina na qual eu tenho interesse. Esse é o tipo de coisa que acontece em vários filmes também. Em vários filmes que o personagem muda de acordo com a visão do amor, porque o amor, novamente, é o que você falou, é o centro da parada. Mas claro que o amor é o centro da parada. É uma comédia romântica. Não é a vida real, entendeu? Uhum. Não é a vida real e não tem que ser. A gente tá mais acostumado com a realidade. Os filmes precisam ser realistas. Isso é um problema pro cinema. Eu gosto das coisas Entendeu? puxadas pro real. Eu sou esse não acho cara. que precise. Eu acho que tudo bem se a pessoa começa a cantar no meio do filme. Eu acho que tudo bem se a pessoa começa a dançar. Eu acho que tudo bem se o filme tem uma sequência de sonho. Eu acho que tudo bem se o amor é mais forte do que a realidade num filme. Entendeu? Eu acho que o amor não ser tão romântico é um problema para as comédias românticas. Entendeu? E eu acho que se você não vai escrever um roteiro que é baseado no amor... E olha só, você citou Shakespeare com Romeu e Julieta. A Megera Domada, no qual é baseado 10 Coisas que Eu Odeio em Você, também é Shakespeare. Uhum. E ele escrevia sobre amor de maneiras diferentes. É uma tragédia ou é uma comédia romântica. Entendeu? O amor de Romeu e Julieta é mais real. É mais próximo da realidade. Entendeu? E é um amor que é maior que a própria vida, inclusive, para aqueles personagens. E em A Megera Domada ele é mais simples também. É só o menino que fica com a menina. Então, assim, será que não existem várias maneiras de escrever isso e que a gente só não tá fazendo? Talvez E eu sim. acho que não precisa de tanto cinismo, igual Amores Materialistas. É muito cínico. O amor tá cada vez mais cínico, isso é muito triste, cara. Eu acho muito chato. Pro filme, entendeu? Sim. Pro cinema. Mas aí, pode ser... A gente pode só ter visões diferentes. Você gosta bastante de Amores Materialistas? Você acha que a comédia romântica tinha que seguir nessa toada? Bastante não. Eu acho que eu gosto mais do drama, do romance mesmo. Eu citei aqui, né, Antes da Meia-Noite, Antes do Pôr do Sol. Eu acho que não são comédias românticas e são filmes que eu gosto São bastante. romances. São romances e são filmes que eu gosto. São filmes que... As Pontes de Madison, que é um baita de um filme, inclusive, um dos melhores do gênero amor, romance. Né? Eu gosto de Romeu e Julieta também, inclusive. Não, eu gosto das coisas um pouco mais pé no chão, assim. E às vezes, se for pra ver amor, que seja amor de verdade. Então, Os streamings tá cheio de reality show aí, não, é a de pior coisa. amor, casamento às cegas, tem um monte Desde de quando coisa o aí. reality show é realidade? Para com isso. De qualquer forma, eu É o concordo com mais você. perto que tá. Não, e eu concordo com você. Eu acho que dá pra ser realista, mas aí não precisa ser na comédia romântica, pode ser só no romance, entendeu? Eu acho que a comédia romântica, ela tinha que voltar a ser um pouco mais maluca, igual era na década de 30, na década de 50. Fala sobre os conflitos da realidade que a gente tem, fala sobre o conflito de classes, fala sobre a guerra dos sexos, mas ao mesmo tempo, atualiza esses signos, atualiza essas histórias pro que a gente vive hoje, pros ideais que a gente tem hoje. E deixa o menino se fuder pra conquistar a garota. Qual é o problema? A garota pra conquistar outra garota, o garoto pra conquistar outro garoto, entendeu? Deixa ele mudar, deixa o amor mudar essa pessoa. Eu acho que é legal, acho que a gente precisa um pouco disso. A gente vive num mundo em que a realidade muda as pessoas. E normalmente a realidade é muito dura.
Então as pessoas mudam porque elas precisam mudar para se adaptar, elas precisam mudar para sobreviver, mas elas nunca precisam mudar para amar, entendeu? Que é o que a comédia romântica faz. A comédia romântica, normalmente, ela te põe num ponto que é o seguinte: você pode ter todas as outras coisas, mas se você não mudar o suficiente, você não vai ter o amor da sua vida. A pessoa precisa mudar pra amar nas comédias românticas, porque o amor é o centro da parada. Por isso que é uma comédia romântica. Entendeu? Então, se você for basear no cinismo, não é uma comédia romântica, faz um drama. Entendeu? Enquanto isso, as comédias românticas vão ficando só mais bobas, porque a pessoa acha que amar é bobo. Então tem que ser meio idiota. Eu acho que a gente podia voltar a escrever melhor, sentar a bunda na cadeira e fazer filmes mais espertos, mais inteligentes, mais em contato com a realidade, mas uma realidade um pouco mais sonhadora, uma realidade com um pouco mais de amor. Nesse Dia dos Namorados que a gente está lançando esse episódio. Tá faltando amor e esperança, então. Tá faltando amor, e tá faltando o amor transformar as coisas, entendeu? O amor não parece ser forte o suficiente para transformar as coisas, para transformar a realidade em outra coisa, que é uma coisa que a gente fala de musicais, por exemplo. A pessoa, quando ela abre a boca e canta e dança no meio da rua, e as outras pessoas são intoxicadas a dançar junto com elas, é porque isso é a não realidade. Entendeu? Isso é o amor mudando as pessoas, isso é o sentimento, a emoção mudando. A tristeza também gera música, né? Então, as sensações parecem que não são suficientes mais. E é isso que falta. Esse é o problema das comédias românticas. E dessas novas comédias românticas, você não gosta nenhuma? Você não anda assistindo mais? Eu gosto de algumas. Eu gosto da Fadada ao Fracasso, da Sydney Sweeney lá. Todos menos você, eu acho legal. Eu gosto de Palm Springs, que é uma comédia romântica com ficção científica. Eu gosto bastante de Splitsville, apesar de Splitsville ser um filme meio cínico também. Eu gosto de Splitsville, lançou recente. Com mais? Não tenho nada contra Amores Materialistas, mas eu acho mediano, eu acho bem menos legal do que todos esses que eu falei. Eu gosto de Hitman, que ele é uma comédia romântica per se, e ele é completamente maluco. Eu acho que a gente tem potencial para ser maluco, e eu acho que isso tinha que acontecer mais, das coisas serem menos realistas, elas serem mais treslocadas, entendeu? Eu gosto de algumas, mas a cada 28 que lanças uma é legal, eu queria que a cada 28 lançasse umas 10, 15 fossem legais, entendeu? Vamos aproveitar os comentários então, fazer a seleção aí, todo mundo que viu uma comédia romântica boa. Não, dos últimos 15 anos, 10 anos isso. Aí. Não, 15 isso. Dos últimos 5 anos. Vamos fazer 5 anos, fechem 5 anos aí, deixem nos comentários assim. Os últimos 5 anos, as minhas favoritas são, e bora de próximo, certo, Gui? É isso. Eu vi uma recente aí também, eu tô tentando lembrar o nome, mas eu acho que tinha o Hugh Jackman, alguma coisa, tinha uma Alexa no carro e fazia eles se encontrarem, era uma brisa maluca. Ah, eu sei qual é esse, eu acho. Você viu esse filme? Jackman? Não tenho certeza se é o Hugh Jackman. Não é o Hugh Jackman, é o... Não é o Colin Farrell? Pode ser. E a Margot Robbie? Ah, é isso mesmo, é o Colin Farrell. Eu vi o trailer desse filme. A grande viagem da sua vida, é isso aí, ó, já Mas tá ele aí. não parece uma comédia, né? Ele parece um romance. Será que ele não é uma comédia? Então, por isso que eu gostei um pouco? Eu acho que ele não parece... então, tá vendo? Você é anticomédia. O Guilherme é anticomédia. É drama, fantasia e romance. Tá vendo? O Guilherme é anticomédia. Eu sou anticomédia. O Guilherme, ele não gosta da comédia. Ele é contra a comédia. Ele não quer dar risada. Você que quer estar junto comigo aqui, que quer dar umas risadas, deixa aí nos comentários. Curte seu Dia dos Namorados. Assista Comédias Românticas Novas e Velhas. Muitíssimo obrigado pra você que escutou até aqui. E até a próxima. É isso. É um dia gostosinho pra ficar no sofazinho vendo uma comédia romântica. Hein? Exatamente. Sozinho ou acompanhado. Sempre muito bom.